Bom dia a todos. Meu nome é Henrique. Agradeço a presença de todos que estão aqui conosco nessa manhã, tratando de um assunto e de um tema tão relevante quanto a aplicação da legislação de proteção de dados, das regras relacionadas à privacidade e proteção de dados no ambiente eleitoral do ano de 2022. Antes de iniciar aqui, eu fiz uma correção na minha fala com os colegas painelistas. Eu dizia que esse ano é um ano especial e eu me corrigi imediatamente, porque todo ano de eleição é sempre um ano especial, ainda mais nesse, ambiente com uma série de regramentos e normas tratando de privacidade e direito eleitoral. Agradeço inicialmente a própria organização aqui do evento, o time que está por trás, nos orientando, enfim, prestando todo esse suporte. Especial agradecimento à Jéssica e, claro, aos painelistas que estão aqui comigo e que eu passo imediatamente a fazer a apresentação, tá? Eu vou projetar aqui, aí eu já consigo ter a figura clara de ambos. Deixa eu fazer aqui a junção. Nesse sentido, nós estamos com o professor Diogo Reis, que é advogado, cofundador do Instituto Liberdade Digital, colunista exclusivo da área de eleitoral para o Jornal Valor Econômico durante as eleições de 16 e 20, da Folha de São Paulo nas eleições de 18. Professor de Direito Eleitoral e Direito Digital da graduação em Programa de Pós-Graduação em Estrito Sensu em Direito Político e Econômico da Universidade Presbiteriana Mackenzie, é membro da Academia de Direito Eleitoral e Político, a ABRADEP, coordenador dos livros Direito Público Digital, Fake News, a conexão entre desinformação e o direito eleitoral digital, todos da editora Revista dos Tribunais. Foi um dos especialistas convidados pela Relatoria Especial da Liberdade de Expressão da OEA para colaborar com o Guia de Combate à Desinformação. Pesquisa o tema de tecnologia e eleições desde 2010, lá se vão 12 anos. E, não menos importante, Lucas Borges, doutor em Direito pela Universidade de Brasília, UNB, é mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, é assessor do Conselho Diretor da ANPD, é procurador federal, e vai contar para a gente os desafios que estão sendo apresentados para um cenário de regulação do tema envolvendo privacidade, eleições, democracia, enfim, desinformação, uma série de elementos, tá? Eu combinei com os painelistas que eu vou fazer uma rápida introdução, pensando em alguns temas, algumas problemáticas que foram apresentadas. Na sequência, o professor Diogo tem a palavra por até entre 15 e 20 minutos para expor as suas considerações e imediatamente trago o Lucas para a mesa aqui para trazer as considerações dele relacionadas especialmente, mas não exclusivamente, na construção do guia orientativo da NPD, realizado em conjunto com o Tribunal Superior Eleitoral, para aplicação e, enfim, melhores práticas aí para aplicação da LGPD nas eleições de 2022, tá? Abre-se para... Peço a vocês todos que estão nos ouvindo, à medida que tiverem dúvidas, vão escrevendo no chat, que a Jéssica vai nos ajudar, como sempre, ajuda com uma agilidade, muito aguçada a leitura e a percepção dela com relação a essas questões, tá? Bom, o que nós trouxemos aqui, e eu prometo não me alongar, são uma rápida apresentação, com principais datas relacionadas ao direito eleitoral neste ano, né? Nós tivemos em março a abertura da 3 de abril a 1º de março, a abertura da migração partidária. Na sequência, ainda abril, data de limite para obtenção de domicílio eleitoral na circunscrição que o candidato ou a candidata vai concorrer à eleição. Em maio, nós teremos, 15 de maio, a possibilidade de arrecadação prévia de recursos via financiamento coletivo, uma série de normativos relacionados à arrecadação de recursos. Em junho, até 20 de julho, entre 20 de julho e 5 de agosto, período de convenções. Depois, em 20 de julho, propriamente dito, possibilidade de exercício do direito de resposta, com todas as regras da legislação própria que assim determina. Em 16 de agosto, nós temos o início da propaganda eleitoral. E, finalmente, e talvez o ápice aí do nosso momento nesse país, a despeito de termos a Copa do Mundo também, mas as eleições em 2 de outubro, primeiro turno, e segundo turno em 30 de outubro. 30 de outubro nos estados ou propriamente na federação, quando necessário, tá? Marcos legislativos, que a gente trouxe aqui rápidos, só para pincelar e trazer algum olhar aqui para a gente olhar para uma linha do tempo rápida, especificando alterações que nós tivemos recente, né? A alteração da lei das eleições, vedação de utilização de doação ou cessão de banco de dados, isso já é reflexo de toda essa conscientização no que se refere ao tratamento de dado pelos agentes que assim fazem.
né? Nós tivemos a resolução 23.610 de 2019 com uma alteração no artigo 41 que trata especificamente da aplicabilidade da LGPD naquela pleito, naquele certame. Na sequência, né, ainda a resolução TSE 23.610 atualiza a resolução 23.671 e institui um canal de comunicação para estabelecer encarregado, respeitar as finalidades de coleta de dados, entre outros. E, obviamente, como eu falei há pouco, em janeiro desse ano, começando animado o ano de 2022, já tivemos a publicação do guia orientativo do TSE e da ANPD, trazendo orientações gerais para agentes de tratamento, partidos, federações, coligações, candidatos e candidatas. Tá? Algumas decisões que chamam a atenção para esse cenário pulsante que nós vamos viver nesse ano, tá? Envolvendo essa matéria. Um deputado foi cassado por propagar desinformação contra a urna eletrônica, a decisão do TSE é inédita, ou era inédita àquela altura, e cria jurisprudência para casos semelhantes a partir das próximas eleições. Né? Aí já é notícia menos de um ano, outubro de 21. Será que teremos outras decisões parecidas? Cabe aí o cuidado desses agentes todos. Né? 2, né, a gente tem uma segunda decisão, foi objeto de publicação tratando do que se refere ao uso de aplicativos, né, de mensageria, aquela famosa envio massivo de dados, de mensagens, que, segundo a acusação nessa alegação, nesse processo, teria facilitado e, enfim, viabilizado uma eleição, de certa forma, irregular. O TSE julgou improcedente o pedido, afirmou que, e aí descreveu uma tese, né, por maioria, não unânime, mas por maioria, que o uso de aplicações digitais de mensagens instantâneas, visando promover disparos em massa, contendo desinformação, inverdade, em prejuízo de adversários e em benefício de candidato, pode configurar abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação, nos termos do artigo 22 da 64 de 90, né, da lei complementar, a depender da efetiva gravidade da conduta, que será examinada em cada caso concreto. Isso deve ser um balizador, como a gente está vendo aqui, para futuras campanhas, inclusive neste ano. Tá? Aí, para provocá-los, e aí a gente deixa atrás aqui, já imediatamente vou encerrar a palavra, vou passar para o professor Diogo trazer as considerações dele, mas algumas reflexões que a gente traz aqui, né? Que pode acontecer ou deve acontecer, momentos de reflexão. Empresas que vivem nesse ambiente da corrida eleitoral, né? Não só agências de marketing político, mas assessorias em geral. O cuidado com as bases de dados e a disseminação de propaganda, né? Cuidado com canais institucionais. Isso é super importante porque, em alguma medida, pode até arrastar uma campanha vitoriosa para problemas relacionados à sua gestão. Tá? A gente faz uma primeira pergunta aqui. As tão famosas agências de marketing político, né? Estão adequadas à LGPD, ao que se exige? Partidos e federação ou coligação. Federação é novidade. Uso de base legada. Como isso se dará, né? Tratamento e compartilhamento dessa base passada. E aí uma provocação. Será que todos os partidos, todas as federações, enfim, coligações têm um relatório de impacto, estão tratando dados pessoais de ordem sensível, elas têm construído o relatório de impacto pronto para isso, né? Para justificar perante a NPD, em momento futuro, ou um eventual questionamento que seja apresentado? Outra pergunta, questionamento. Os candidatos e as candidatas têm todos instituídos canais que permitem o exercício do direito dos titulares e de aplicativos? Né? Uma pergunta, se eu precisar acionar ali um candidato ou uma candidata, por favor, apresentar uma requisição, como previsto na LGPD, de dados, será que eles vão conseguir responder em tempo e forma adequada? E, finalmente, acredito que talvez já mais equânime, essa é uma pergunta direcionada aí para o Lucas também, talvez, Lucas, como a gente consegue equalizar a relação entre justiça eleitoral e a NPD na atribuição de suas respectivas competências. Pessoal, 10 minutos, já falei demais, vou encerrar aqui e vou trazer imediatamente, agora vendo você, Peck, estou com uma tela aqui, vou desejar a você uma boa manhã, ótima manhã, passo para você e aí imediatamente, Peck, suas considerações, a gente já estabeleceu uma linha com o Diogo, Lucas, volta para perguntas e a gente responde nesse mesmo roteiro, tá bom? Peck, obrigado por ser a nossa madrinha aqui de reunião, de agenda, tá com você a palavra. Bem, bom dia a todos. Obrigada, Henrique, por dar esse overview inicial com os slides. Acho que nos ajuda já a sentir assim como vai ser um tema importante, né, para esse ano. Acho que todos estão com expectativas sobre a questão da LGPD e das eleições e do eleitoral.
Agradeço já imensamente ter aceitado o nosso convite, né, o Diogo Reis e o Lucas Borges de Carvalho. Muito obrigada por estarem aqui conosco. Acho que tempo é o nosso recurso mais valioso. Então, a doação, né, desse tempo, ainda mais para compartilhar conhecimento com toda a comunidade, é extremamente importante, né? Eu acho que o Lucas caiu, acho que ele vai precisar voltar. Então, Diogo, já que agradeço, né, a sua participação. Eu estive com o Lucas na NPD no mês passado, no mês de março, né? Eu tive uma agenda lá com a diretora, com a Miriam, e estávamos falando sobre esse tema, até dando um pouco de contexto, porque saiu em janeiro, né, o guia para orientar sobre eleições, formulado pelo TSE junto com a NPD, e nós percebemos aqui que, por ter sido logo no começo do ano, ainda não tinha tido muita atenção, né, do próprio mercado, de se inteirar, de se aprofundar mais do que ficou, né, de orientações e de regras para as questões de eleições e de proteção de dados. E como nós atendemos muitas instituições, eu mesma ontem estava numa agenda, né, com uma conversa, um diálogo muito interessante com o CNPq, por exemplo, só para dar esse exemplo, né, mas tenho conversado com muitas entidades, e nós sabemos que hoje qualquer indivíduo, na sua liberdade de expressão, está muito à vontade de participar do diálogo político, né, do país. E a gente começa a corrida eleitoral. Eu estive em Vitória na semana passada, bem no dia em que a gente começou a que todos começassem a sair, né, dos seus cargos para poder disputar, né, as eleições, né? Então começa essa dança das cadeiras, né? Quem tem que sair, né, do cargo para poder começar a disputa. Mas o que eu quero dizer com isso é que talvez nessa sensação desse espaço democrático que nós temos de exercitar, né, a liberdade, pode haver, sem querer, um deslize. Então, qual é a preocupação que eu coloco aqui para todos que estão participando, né? Às vezes alguém está num grupo de trabalho, pode ser no WhatsApp, pode ser Telegram, pode ser outro, e começa a falar a respeito de, eu acho que de repente a proposta do candidato tal é melhor do que a do outro. E ali é um grupo com várias pessoas, num contexto de trabalho, ou até outros grupos que nós participamos hoje, e aqueles outros participantes não deram nenhum tipo de consentimento de querer receber comunicações ou informações, ou até mesmo posts, campanhas, imagens, qualquer coisa de contexto com um teor de marketing político, né? Porque começa com eu gosto do candidato tal e começa daqui a pouco a ter a vote e legenda, né? A gente sabe que é um pulo de uma coisa para outra. E aí a preocupação de que seja uma lista de contatos de e-mail ou de números de celular ou de WhatsApp, né? Você começa a adentrar numa temática que envolve dados pessoais, né? E aí, como que eu obtive aquela base, em que contexto que eu estou nela e se havia uma finalidade específica para a utilização com um propósito mais eleitoral. Então, de repente, a conduta de um indivíduo que pode arrastar uma situação de violação das regras desse ano, que estão postas e que nem todos estão sabendo, e que de repente vira uma denúncia que vai bater lá na NPT ou que vai bater lá num TRE, né? Dependendo do qual é a situação e de contexto, né? Só estou dando um exemplo. A mesma coisa acontece quando nós chegamos lá às vésperas da votação e que ainda é um desafio muito grande a boca de urna digital. Quer dizer, como que você segura boca de urna digital, né? Aquelas
momento ali da véspera da eleição, que nós sabemos que as pessoas não se aguentam e ficam falando nesses grupos todos. Esse ambiente nosso acaba sendo muito desafiador nesse sentido. Então, tem hoje uma preocupação do compliance, as áreas de compliance de grandes instituições, não só as privadas, mas as públicas. Você tem períodos, agendas temporais que têm que ser respeitadas. Você não pode queimar a largada de campanha política extemporânea, de que você também não pode usar bases de dados pessoais que não tenham sido legitimadas para finalidade de marketing político. Você também não pode ter essa situação de boca de urna digital e tá, quer dizer, então como que nós trabalhamos esse comportamental, né? Às vezes até assim reforçando, né, em campanhas orientativas, educativas, porque querendo ou não as pessoas estão com o dedinho no botão aí e vai para todo, né? Seja os registros, né? Como a gente costuma dizer, né? As testemunhas viraram as máquinas, as evidências estão aí, e a gente, às vezes, do nada, pode virar uma persona não grata, pode virar alguém até tóxico, só pelas posições, pelas posturas, o que é colocado. Então, Lucas, que bom que você voltou. Acabei de comentar que eu tive a oportunidade, né, de estarmos juntos, falar dessa temática, né, a importância que a NPD, a própria diretora Miriam, quando conversamos, fiquei muito feliz dela ter estimulado a participação aqui no evento, porque precisamos tratar mais dessa temática, disseminar esse conhecimento para que a gente trabalhe no preventivo, para que todos saibam mais como que ficaram as orientações, as regras, os do's e don'ts, e até vi, já que teve aqui um comentário, estamos numa semana que está aquecidíssimo o assunto do PL das fake news, né? Então, o assunto LGPD e o assunto fake news no contorno das eleições do país vai exigir muita atuação nossa, né, dos especialistas que possam trabalhar não só essas agendas de eventos, né, orientativos, os para fora, que são abertos como o de hoje, que é aberto a todos, é gratuito, vai ficar registrado, vai poder ser disseminado, como também os para dentro, que as instituições possam fazer com as suas equipes, com as suas comunidades internas, mas também a própria imprensa, no sentido, né, de conseguir orientar, né, o cidadão para que a gente tenha aí uma agenda positiva e diminua, né, quando o próprio TSE declarou que imagina que possa ter mais de 100 mil denúncias, né, esse ano com relação a essa temática, você já pensa assim, aquela força-tarefa, aquela sala de guerra, né, assim com tudo que a gente vai esperado que possa acontecer. Então, eu quis fazer essa abertura, aí agora o Henrique eu vou devolver a palavra. Novamente, agradecer inclusive a todos os nossos participantes que coloquem aqui as dúvidas. Nós achamos que iniciar abril um evento com o tema da LGPD eleições é extremamente importante, tanto para o setor público quanto para o setor privado, porque é novo, né? Quando nós tivemos as eleições passadas, nós estávamos iniciando a jornada da proteção de dados. Agora nós já temos uma lei completamente vigente, né? Nós temos uma lei com a possibilidade de aplicação de multas, já em regime de fiscalização, do primeiro ciclo fiscalizatório, com uma autoridade já completamente estabelecida também, com a sua diretoria nomeada, com um Conselho Nacional também já criado, com os convênios já estabelecidos, como o convênio com o TSE e com um presidente do tribunal, né, o Alexandre de Moraes, querendo aplicar um enforcement de cumprimento de regras para que a gente tenha eleições dentro de um regime democrático, mas de uma forma legal, ética, né, adequada. Então, vai ser extremamente importante a liderança pelo exemplo e acredito que vai se querer cobrar, né, muito que casos que não estejam seguindo aquilo que a legislação recomenda
sejam penalizados, sejam punidos. Nunca vou esquecer que eu tive uma pessoa que me falou, né, nas últimas eleições, nós já estávamos ali com pandemia, né, praticamente, né, há 2 anos atrás, né, ali em 2020, e nós tínhamos, ela disse, eu fui fazer uma consulta de telemedicina, já estava mais ou menos começando ali a telemedicina, forneci então meus dados para a telemedicina, e em seguida ela recebeu, né, um santinho digital de candidato que a própria clínica médica mandou, vote no fulano de tal. Ela disse, PEC, mas isso não fere, né? LGPD, eleições, como é que eu posso ter fornecido o meu contato para uma consulta médica de telemedicina e receber em seguida um voto no fulano de tal? Então, é com essa questão que eu deixo aqui para que nós possamos orientar a todos como que estão as regras para atender LGPD e eleições esse ano. Então, obrigada, Henrique, devolvo a palavra. Obrigado, Peck. Obrigado. Você é sempre propositiva, trazendo um cenário rico aí para enfrentamento, né? Eu não vou ousar responder essas suas colocações, eu já passo imediatamente para o professor Diogo. Ele vai falar aí sobre os desafios de aplicação da LGPD propriamente em 2022. E aí, lembrando da Mini Bill, mais de 12 anos estudando só esse tema. Já viu bastante coisa, né, professor Diogo? Por favor, você está com a palavra. Oi, Henrique, bom dia. Oi, Patrícia Peck, bom dia, Lucas. Como estão? Espero que todo mundo esteja bem. Estou vendo que tem um monte de gente aqui também acompanhando, talvez alguns eu já conheça, mas, pois é, Henrique, eu tenho me dedicado a sistema de tecnologia de eleições desde 2010. E 2010 não foi bem à toa, está muito conectado com o que você apresentou. E em 2009 nós tivemos a Lei 12.034, que foi a que inseriu a sopa de letrinhas lá na Lei das Eleições, trazendo uma espécie de uma seção sobre eleitoral digital, ou seja, o 57A, B, C, D e tal, e que hoje está no J, e vai saber para onde a gente ainda vai. Mas em 2010 também acabou tendo a primeira decisão contra uma plataforma no âmbito da justiça eleitoral. Foi uma decisão no caso do Twitter. E havia muita discussão a respeito. Eu acabei pegando esse caso e a partir dali continuei. E é engraçado, porque eu venho dessa curva que você fez, eu venho pensando também um pouco sobre essa curva de dedicação ao tema que eu tenho feito. E a cada eleição eu dizia, essa vai ser a eleição da internet, essa vai ser a eleição da internet. E meio que sofria um fictício bullying dos meus amigos eleitoralistas, porque eles falavam assim, Diogo, você tem que decidir, cara. Ou você é do digital ou você é do eleitoral. Sai desse negócio de ficar em cima do muro e tal. Eu falo assim, cara, mas eu acho que a política vai migrar para o digital, a gente vai ter... E eu sempre pirei muito, sempre curti demais tecnologia e achava que era uma grande oportunidade de juntar essas duas coisas. Bom, teve um bom tempo falido, que não rolava, ninguém acreditava em mim mesmo. Mas como é relógio quebrado, a saída pelo menos 2 vezes por dia, né? Acabou rolando um dia. E a eleição de 2018 ela foi muito visível isso, mas não foi apenas nela que a tecnologia acabou se envolvendo. Minha ideia aqui é fazer essa minha fala, talvez recortada em 2 grandes eixos. Assim. O primeiro eixo, falando um pouquinho como é a regulação eleitoral, a sua instabilidade e o espaço digital eleitoral, e depois olhando especificamente para a proteção de dados como talvez o principal desafio das eleições e as eleições como talvez o principal desafio da LGPD. Então, vou tentar usar esses meus próximos 13 minutos aqui para isso. Mas, de uma forma muito breve, eu preciso agradecer a vocês. É um prazer enorme estar aqui. Eu sempre tive bastante admiração pelo trabalho de todos vocês. Poder estar nesse momento é uma grande alegria. Então, fica aqui toda a minha gratidão e também minha disponibilidade. Depois eu posso colocar no chat meios da gente poder manter contato, porque eu acho que uma das coisas mais legais que a gente tem na internet é a gente poder se relacionar e, de uma certa maneira, vencer as barreiras do tempo e do espaço, e a gente está conectado. E aí depois eu deixo lá para quem quiser, e, enfim, a gente vai falando. Mas bora trabalhar e vamos falar um pouquinho a respeito desse tema. Olha, eu vou me concentrar nesse primeiro eixo um pouco mais nas questões eleitorais, porque eu suponho que a maioria dos nossos colegas que estão participando tem mais conhecimento de tecnologia, por exemplo, do que de eleições. Então, minha ideia é trazer todo mundo para a mesma página. A gente faz esse encontro no mesmo eixo. Bom, no Brasil, como o Henrique estava falando,
que as eleições é um momento extremamente desafiador e ele se autocorrigiu dizendo assim, não, mas não só essa, todas as outras. E é por aí mesmo, Henrique, concordo muito contigo. Basicamente, no Brasil, a gente tem eleições a cada 2 anos. Isso acaba acontecendo porque, ora, a gente tem eleição nacional, ora, a gente tem eleição municipal. Essas duas eleições, embora elas tenham intervalo de 2 anos, elas são extremamente diferentes entre elas. A eleição nacional é como se fossem as eleições dos 27 estados, desculpa, dos 26 estados, mais o Distrito Federal, e mais a presidência da República. Então, basicamente, eu poderia, talvez, contar como 28 eleições, né? Embora com alguns outros cargos. Já a municipal, ela que é para prefeito, vice-prefeito, ou prefeito e vice-prefeito, e vereadores, ela ocorre em 5.570 municípios brasileiros. Mas quase 80% dos municípios têm até 10 mil eleitores. São municípios relativamente pequenos. Por que eu estou fazendo essa comparação? Porque a tecnologia numa eleição municipal se comporta, não a tecnologia em si, mas as pessoas se relacionam com a tecnologia numa eleição municipal muito, mas muito diferente de uma eleição nacional. A gente sabe que uma das vocações da tecnologia é, de fato, romper barreira, também ser exercitada em grande escala, e talvez as eleições municipais, em quase 80% dos municípios, elas são muito mais de vizinho a vizinho. O candidato estudou com o filho de não sei quem, o primo de não sei o quê e tal. Então, a gente tem duas eleições que parecem de países diferentes. Eu fui observador internacional em algumas eleições, trabalhei no México, por exemplo, e a sensação que eu tenho é que num biênio eu acompanho uma eleição nacional num país e outra municipal em outro país. Então, é muito legal da gente poder ver e entender que o contexto digital talvez talvez seja difícil medi-lo de 2 anos, talvez seja mais fácil medi-lo de 4 anos. E qualquer um que trabalha ou gosta de tecnologia sabe que 4 anos para tecnologia é muita coisa. Ou seja, toda eleição a gente se reinventa. Como a Patrícia trouxe, na última eleição de 2020, a gente já tinha LGPD. Foi confuso aquele ingresso da LGPD, todo mundo lembra, isso foi em setembro. Mas, gente, uma eleição municipal, em plena pandemia, entre a LGPD, a gente ainda não tinha LGPD. Assim, o que era possível fazer? Nada. Nada foi feito, com toda a honestidade. Alguns tentaram, outros fingiram que tentaram, e a coisa foi. Mas essa eleição, ela, além de ser uma obrigação normativa, há uma atenção muito grande ao espaço digital nas eleições. Então, a gente chega nesse outro ponto, e um pouquinho antes eu vou fechar esse eixo, que é o que a LGPD pode impactar as eleições e o que as eleições podem impactar a LGPD. Bom, para fechar esse grande eixo aí das eleições, vejam que curioso. Desde 88, nossa Constituição, a cada eleição, nós resolvemos qual foi a estratégia, né? Eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas a lei que rege as eleições no Brasil, ela é de 97. É a Lei 9504 de 97. Essa lei é de 97. Antes dela, qual lei geral de eleições a gente tinha? Nenhuma. Como não nenhuma? Nenhuma. Mas fazia eleição sem lei? Não. Fazia uma lei para cada eleição. Bizarro. Mas fazia, um ano antes, uma nova lei, e essa lei ia reger aquela eleição. Acabou a eleição? Acabou a lei. Solte os efeitos dela, mas acabou a lei. A preocupação de mudar muitas regras eleitorais e das pessoas começarem a colocar aqueles famosos jabutis, né? Onde vai contornando, faz o tratado de Tordesilhas normativo. A gente teve a preocupação de criar uma regra geral de eleição. E aí, em 97, foi criado essa, porque afinal ninguém aguentava mais uma lei nova a cada eleição. Sabe o que aconteceu de lá para cá? O Lucas provavelmente já teve contato com isso. Acabou acontecendo que antes a gente tinha uma lei para cada eleição. Desde que a gente fez a lei geral, buscando a sua estabilidade normativa, a gente não tem mais uma lei para cada eleição. A gente tem 2, às vezes 3. É estranho, mas no Brasil a gente tem mais reforma eleitoral do que eleição. Parece que a gente gosta mais de reformar do que fazer eleição. Quer ver uma coisa totalmente bizarra, Henrique? A gente não teve no Brasil, de 88 para cá, sequer 2 eleições com as mesmas regras.
A gente sempre teve que reinventar a roda quase a partir do zero. Somado a isso, a justiça eleitoral ela tem uma volatilidade, já que os ministros ocupam um espaço de dois anos, e podendo ser renovado algumas vezes e tudo mais, mas há ainda essa modificação. Então, a lei muda, a justiça muda, a tecnologia muda, a política muda, os partidos mudam, os candidatos mudam, e aí, sobrou o quê de experiência? Muita coragem, né? E meio que aquela ideia, com amor e coragem a gente segue. Nesse segundo eixo, perceba como a LGPD talvez encontre nas eleições um dos seus maiores desafios. Eu não sou especialista em proteção de dados, trabalho bastante na parte de tecnologia, em especial com redes sociais, e como tem muita gente boa que trabalha dados, como vocês aqui, eu preferi aprender com vocês do que tentar me avançar cientificamente no tema. Mas eu tenho pensado que, e posso estar errado, é claro, e fique muito à vontade para a gente poder debater e eu poder aprender com vocês a respeito disso, mas, basicamente, me parece que a Lei Geral de Proteção de Dados ela tem uma lógica muito, muito específica e olhando, talvez como uma roupagem, um grande paradigma, olhando muito para a atividade privada. Basicamente, entendendo todo o contexto empresarial e privado, né, nesse sentido privado, e a gente teve sempre uma participação muito consistente, muito valiosa, em especial dos profissionais que vieram também das áreas, por exemplo, das áreas jurídicas do famoso, né, se a gente pudesse dividir como antigamente, direito público e privado, mas sempre dessas áreas, pensando em contratos, em diversas outras questões ali. A gente tem uma preocupação com o espaço público na LGPD e acabou adotando um método, né? Uma ideia de excepcionar diversas situações para aquele espaço extremamente público. Ou seja, me parece que a LGPD ela vem com uma cara empresarial, ela vem buscando a solução de um desafio muito grande no país. Mas, embora ela defina bem o espaço empresarial, o privado, e defina bem, me parece, e eu tenho visto algumas críticas, mas me parece que pelo menos está definido o que é o espaço público, parece que ela não tratou, por alguma razão, daqueles espaços intercambiáveis, aqueles espaços em que ora é público, ora é privado, e tem função pública, natureza jurídica privada, e como a gente poderia entender isso. E, curiosamente, nesse ponto estão as eleições brasileiras. Os partidos políticos no Brasil são pessoas jurídicas de direito privado. Eles têm natureza jurídica natureza jurídica privada. Mas tem uma função pública inegável. Tanto é que o processo para abrir um partido é totalmente diferente para abrir uma empresa. Há diversas outras questões, como o próprio apoiamento do partido, né, por uma característica democrática. As campanhas eleitorais, como a Patrícia Peck trouxe, a gente tem a chamada pré-campanha, que é basicamente tudo aquilo que antecede a campanha. A gente tem a campanha, que é o que ocorre a partir do dia 15 de agosto do ano eleitoral. E o candidato começa a campanha como pessoa física e termina a campanha como pessoa jurídica. E essa pessoa jurídica morre quando ele termina a campanha, porque a campanha é uma pessoa jurídica. Então, o que a gente acaba percebendo? Existe, talvez, um espaço em que os conceitos e talvez princípios possam se confundir. E eu acredito que esse espaço que possa haver essa confusão é, de fato, as eleições brasileiras. Ora pela atuação dos partidos, ora pela atuação dos eleitores, ora pela atuação dos candidatos. A gente não pode esquecer, como foi dito aqui, que os cidadãos, e aqui está um fenômeno que particularmente eu acho que é o mais relevante da digitalização do processo eleitoral brasileiro, que não é só o fato da gente ter transformado, sei lá, o santinho de papel num post do Instagram. É algo mais. Saiu do 3D, foi para o 2D, é algo mais. Eu acredito que a digitalização fez com que os eleitores, que sempre foram alvo de objeto de desejo da campanha eleitoral,
descessem da arquibancada e fossem a campo, e jogassem junto, ou jogassem contra. E a partir de então, a gente tem um grande desafio. Qual poderia a Justiça Eleitoral? E foi criada justamente para tutelar aquela galera, botar todo mundo com a mesma mão de ferro que teve com as campanhas eleitorais. Como distinguir a opinião pública ou de uma determinada pessoa do âmbito da liberdade de expressão e da propaganda política? A gente não tem esse conjunto de elementos, o que traz muitos desafios. Eu acredito que talvez a LGPD possa ser o maior desafio nas eleições, porque, com toda honestidade, eu acredito que haverá uma grande dificuldade de cumprimento e que será necessário tomar uma posição de relativa flexibilidade ou sob pena da gente castar todo mundo. Eu acho que a gente vai chegar num ponto que vai ter que decidir se a última palavra é da ordem ou da justiça. A gente vai ter que entender um pouco esse processo. Mas também, o grande desafio disso você não pode ser complacente com um e rigoroso com o outro. Então, por isso que eu acho que as eleições também podem ser um grande desafio para a LGPD. Nós tivemos o novo Código Eleitoral aprovado na Câmara dos Deputados, ainda dependente de liberação no Senado. Lá tem um capítulo próprio. No fundo, tem uma LGPDzinha ali. Então, assim, a gente tem essa nova ideia. Então, o que eu gostaria de colocar, e o meu tempo se encerra agora, é justamente que a gente precisa, talvez, reconhecer que a LGPD ela não foi feita especificamente para as eleições, mas as eleições para que a gente tenha as eleições regulares, as eleições adequadas, tem que respeitar a LGPD. E daí, a gente tem que achar uma ponte entre uma coisa e outra. Formas da gente fazer. Eu achei sensacional a parceria da MPD com o TSE. O guia está muito bom, embora especificamente eu tenha algumas dúvidas, como, por exemplo, a questão da singularidade da conjunto e do tratamento conjunto. Eu tenho bastante dificuldade em um ou outro ponto, e em especial a própria base legada, como a Henrique trouxe. Porque quando a gente está falando de voto, a gente está falando de um bem que todos têm. Só que não tem só o direito, tem o dever de votar. Então, a gente não está falando de um recurso financeiro, onde, por exemplo, sei lá, o Lucas tem mais do que eu, o Henrique mais do que o Lucas, a Patrícia. A gente está falando de onde todo mundo tem a mesma coisa, que é direito a um voto. Uma pessoa, um voto, do nosso princípio democrático. E, a partir de então, fica um espaço onde há também a necessidade democrática do direito de informação do eleitor. E aí eu fico pensando no consentimento necessário para a produção de algo que também é um dever. Será que a mesma ideia de transparência da LGPD não poderia ser aplicada para fins eleitorais, entendendo que a informação, que a propaganda eleitoral é também uma informação? Será que a gente não poderia fazer uma ponte entre uma coisa e outra? Mas essas são só algumas das dúvidas que eu tenho e queria compartilhar com vocês. Desculpa por ter passado um minuto do meu tempo e espero aí poder recuperar e não atrasar vocês para a próxima. Mas obrigado, viu? E ansioso aí para ouvir o Lucas. Valeu. Imagina, professor Diogo, muito obrigado. Você foi falando, eu já preparo para passar para o Lucas aqui, mas você foi falando, eu fui tomando nota de algumas coisas. Eu chamo bastante atenção, né? É uma instabilidade normativa na legislação eleitoral, uma instabilidade de agentes que estão ali, enfim, dentre os dois eixos que foram expostos por você. Eu só tenho uma ressalva, você falou, olha, todo ano muda a legislação, todo ano muda um partido e todo ano mudam os candidatos. Às vezes eu olho para trás, eu conheço esse cara de algum lugar, ele já concorreu em alguma eleição no passado. Mas enfim, brincadeiras à parte, eu trago, e você trouxe... Só uma ressalvinha, Henrique, mas mudando de partido. Mudando de partido, mudando de partido. E os partidos, enfim, é uma mudança recorrente. Mas você trouxe provocações, e uma em especial, cassações, né? A gente fala do disparo em massa, talvez, será que a gente tenha, eventualmente, se for ao extremo, cassações em massa, né, por utilização irregular? A gente tem, na Espanha, existe uma base específica para tratamento dado por partido político, uma base legal.
uma justificativa para tanto. Eu fico me perguntando e eu vou... Lucas, essa batata quente eu vou passar para você, cara. Conta um pouquinho aí dos desafios para se construir esse guia, o que vocês passaram, é digno de aplauso construir em tão pouco tempo com a profundidade que foi feita, mas a gente certamente vai depender de vocês para interpretar e melhor aplicar esse guia e a posição da NPD. Saúde, PEC. Lucas, Eu fechei meu por favor. microfone para não atrapalhar, obrigada. Imagina. Com você, Lucas, por favor. Tá bom, bom dia, pessoal. Bom dia. Eu quero inicialmente agradecer o convite. Tive uma pequena queda ali, o Teams aqui, às vezes quando ele trava, mas espero que... Estou até mexendo um pouco aqui o mouse para ver se não acontece nada, mas por enquanto está tudo ok. Mas eu quero agradecer o convite. Esse tema ele é muito importante, né? E, assim, obviamente importante. E um aprendizado mesmo, né? Porque eu digo que trabalhar com proteção de dados é um pouco sair aprendendo cada dia um pouquinho de um assunto diferente, né? Então, um dia eleições, outro dia a gente está discutindo o tratamento de dados para fins de pesquisa, e por aí, tratamento de dados no poder público. Então, são tantos temas e a gente tem que ir aprendendo, e esses espaços aqui, acho que eles são muito importantes, né? Então, eu quero cumprimentar aí o Henrique, né, o Diogo aí pela palestra, eu já anotei várias coisas aqui, também a Patrícia e a Jéssica, que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente, né? Aproveitando esse finzinho de pandemia que permite a gente ir retomando aí esses encontros presenciais. Eu fiz uma apresentaçãozinha aqui, eu vou tentar compartilhar, e até acho que aí fica mais fácil, ver se eu consigo aqui. Acho que essa. Vocês me falam aí se dá certo. Tá na tela já, Lucas. Muito obrigado. Tá visível aqui a NPD, Então tá. LGPD, eleições. Joia. Então eu vou, sem mais delongas, eu vou continuar, vou seguir aqui. Então eu dividi em duas partes aqui. A primeira, né, permitir fazer uma pequena digressão assim, né, sobre o poder dos dados e as campanhas eleitorais, que é para a gente pensar assim, por que é importante as eleições para a NPD, né, para a NPD, por que a proteção de dados se torna tão importante para as campanhas eleitorais, né? E isso se torna ainda mais importante, eu já aproveitando o gancho do Diogo, né? Ele falando esse ponto, né? A LGPD, ela de algum modo, e eu concordo, assim, ela em forma geral, ela foi pensada para o setor privado, né? Pensada para o setor privado, essa questão dos profissionais também que lidam, em boa parte vieram ali do direito civil, né? Do direito privado, e de fato tem um certo distanciamento, né? Ou um estranhamento, se a gente pode dizer assim, entre proteção de dados e o campo do direito público, né? Até se a gente, assim, gosto sempre de lembrar desse evento, né? Durante a tramitação da LGPD, surgiu ali uma proposta que era, não, a LGPD não se aplica ao poder público, né? Isso foi oficialmente, né, levado à discussão, né, no Congresso ali, acabou não vingando, né, a LGPD se aplica sim ao poder público, mas é um elemento que mostra bem claramente dessa dificuldade de entender assim da relação entre proteção de dados e o campo público, né, como é o campo das eleições, né? Então vou fazer essa pequena digressão aqui, se vocês me permitem. Mas então, quando a gente está falando de proteção de dados e eleições, né, e o campo público, de direito público em geral, a gente está falando de poder. Não tem como a gente fugir disso, né? E é importante a gente acentuar, então, qual que é o poder que decorre dos dados pessoais, né? Então, ou seja, quando eu tenho acesso aos dados pessoais, né, faço um tratamento de dados pessoais, principalmente uma quantidade massiva de dados pessoais, o foco principal é a previsão, né, prever comportamentos, influenciar comportamentos, eventualmente manipular comportamentos, ou, de forma geral, controlar o comportamento dos indivíduos. É disso que se trata aqui, e é por isso que é importante a gente, o regramento da LGPD, ele, em última análise, no campo público, ele vai tentar limitar o poder que decorre da coleta de dados pessoais, do tratamento de dados pessoais, principalmente no que tange a previsão e controle dos dados, né? Vai limitar esse poder por meio de regras de transparência, por meio de regras que conferem, né, ao titular dos dados a possibilidade de controlar esse poder, né? Porque senão esse poder pode se tornar ilimitado, né? Um poder não transparente, dentre outros problemas, né? Então, de quem que é esse poder, né? Como a gente sabe, o poder, em geral, né, das plataformas digitais, né, as grandes empresas, principalmente, que coletam uma quantidade bem grande de dados, né, os governos também, né, a gente sabe que, né, os governos têm uma quantidade muito grande de dados pessoais, e
muitos dos nossos casos, assim, nossos leading cases, vamos dizer assim, no STF, principalmente, envolvendo dados pessoais, são casos envolvendo o governo, né? Para citar, lembrar o caso do IBGE recentemente. A gente tem aí na pauta também um outro caso, né, para ser julgado, envolvendo o compartilhamento de dados entre o Denatran e a BIM, né, que está na pauta próxima aí do STF, mas os governos também têm acesso a uma quantidade massiva de dados pessoais, e é claro, aqui no nosso campo aqui específico de hoje das campanhas, né, e empresas em geral também têm acesso a esses dados pessoais, e isso gera uma certa assimetria de informação, porque a velocidade com que a tecnologia se transforma, ela é muito rápida, as pessoas não conseguem compreender, né? E eu digo sempre assim que existe uma desconexão entre um pequeno ato individual e o efeito global, o efeito coletivo daquele ato de entregar um dado pessoal, né? Você assina ali um formulário, passa seus dados pessoais ou aceita determinada política de privacidade, aquilo pode ser que para você ali imediatamente não tenha um impacto muito grande, mas quando você junta, né, milhões de pessoas fazendo essa mesma ação, né, uma mesma ação individual, isso vai gerar uma série de vulnerabilidades, né, uma série de assimetria de informação que vão colocar essas mesmas pessoas, né, em uma posição de vulnerabilidade em relação a esses instituições, né, que detêm o poder, né? Então, quando a gente está falando de privacidade, a gente está falando aqui entre segredo ou entre publicidade, mas sim, em geral, em vulnerabilidade, né? Porque quando eu passo meus dados pessoais para uma determinada instituição, eu estou me colocando em uma posição de vulnerabilidade, embora seja difícil visualizar isso, né? Porque geralmente esses danos eles são intangíveis, né? Difícil de ver, porque, como eu falei, existe essa desconexão, vamos dizer assim, entre a ação individual e os efeitos globais, ou os efeitos coletivos, né, que vão gerar uma vulnerabilidade de muitas pessoas, né, em relação a essas instituições. E, é claro, isso vai gerar um processo de desconfiança, né? No caso aqui, pode levar a um processo de desconfiança do processo eleitoral, mas é também, se a gente pensar de forma mais ampla, um processo de desconfiança nas relações sociais, nas relações econômicas, né? Já tem estudos, pesquisas mostrando que as pessoas estão cada vez mais preocupadas com o que as empresas, o que os governos fazem com seus dados pessoais, né? E eu acredito que isso também vai ter um impacto nas campanhas eleitorais. As pessoas também, existe um aumento da consciência em relação a isso, né? E esse vamos dizer assim, o cenário, né, que se coloca, na desconfiança. Então, falar em proteção de dados é também falar em confiança, no caso específico aqui, em confiança no processo eleitoral, tá? E alguns exemplos, eu não vou trazer o caso do Cambridge Analytica, porque ele já é muito conhecido, mas só para lembrar do que pode ser feito, né? Ou seja, de que maneira a utilização de dados pessoais pode levar a coisas que são imprevisíveis, inimagináveis, mas todas relacionadas com o comportamento das pessoas, né? E aí é só vocês aqui irem fazendo, trocando aqui, sempre fazer adaptação aqui desses exemplos para o cenário eleitoral, para imaginar o que pode acontecer, né? Então, um exemplo aqui, o primeiro aqui do lado, pelo menos da minha tela aqui do lado esquerdo, né? Como a imagem do Google Street View da sua casa, né? Pode prever o risco de um acidente de carro, né? É um estudo que foi feito demonstrando que a partir somente da foto você consegue saber como aquela pessoa que mora naquela casa, qual o percentual de risco que ela tem ali para ter um acidente de carro. Bom, é uma coisa, e esse é um elemento interessante, né? Da inteligência artificial, né? Do tratamento de dados pessoais, que não existe uma relação de causa e efeito, pelo menos não no sentido tradicional nosso aqui, mas sim uma correlação que muitas vezes é imperceptível para os seres humanos, mas que as máquinas conseguem identificar, né? Esse outro exemplo aqui do Facebook, né, que o Facebook utiliza o comportamento, inteligência artificial para prever o comportamento de usuários para anunciantes. No caso aqui, a previsão de fidelidade, né, ou seja, aquela pessoa está prestes a mudar de marca, né? No caso, eu tenho um carro da GM, estou prestes ali, o algoritmo do Facebook consegue identificar que eu estou prestes a mudar, a comprar um carro da Ford, e isso, obviamente, é uma informação relevante para o anunciante, porque ele pode encaminhar ali, fazer um anúncio para aquela pessoa, né? É só vocês, mais uma vez, é só fazer aí a adaptação para o cenário eleitoral, para ver que tipo eu não estou dizendo que o Facebook vai fazer isso, tá, pessoal? Pelo amor de Deus, mas eu só estou dizendo o que a tecnologia nos permite, né? A tecnologia é neutra, ela permite fazer. Nem estou dizendo que isso é ruim, nem que é bom, só estou dizendo que é possível, em tese, ser feito, né? E um último exemplo, que é um exemplo recente também, né? O caso do algoritmo aqui que prevê, né, a gravidez na adolescência, isso na Argentina,
né, com algum... Isso foi interessante, essa reportagem, porque ele disse que o governador lá da província, na Argentina, ele anunciou com toda a pompa na televisão, né? E isso tem gerado uma série de questionamentos, né? Porque está envolvendo pessoas de baixa renda e utilizando uma coleta de dados, né, de pessoas que vão de agentes públicos, vão passando na casa das pessoas para coletar os dados. Enfim, mais uma vez, não estou dizendo nem que é bom nem que é ruim, mas sim que é necessário um pouco de reflexão, né, do tipo de ação, de previsão de comportamento, de poder, né, mais uma vez, insisto, que pode ser atribuído a essas instituições, no caso aqui, um governo. Então. Bom, então, qual que é o impacto sobre a democracia e as eleições, né? Então, como eu falei, né, dados pessoais são um ativo muito grande para o poder, né? E o poder aqui, no caso, é o poder sobre o voto, é o poder de influenciar o eleitor, o poder de determinar, né, especialmente pela propaganda, né, vai se falar em campanhas orientadas por dados, né, que é a tecnologia a serviço da propaganda personalizada, né, cada vez mais uma certa essa propaganda ela passa a ser direcionada para indivíduos, você consegue identificar aquelas pessoas, né, que estão para um lado ou para o outro e usar a tecnologia para tentar determinar esse comportamento, né? Eu gosto dessa frase aqui do Dominique Cummings, que foi o diretor da campanha a favor do Brexit, né, ele, com conhecimento de causa, dizendo que se você quer fazer progresso em política, meu conselho é contratar físicos, né, e não experts ou comunicadores, né, dizendo exatamente que a importância, né, da tecnologia, a importância, né, dos dados pessoais para que uma campanha tenha êxito, né, no seu propósito de eleição, né. E uma frase da Shoshana Zuboff, que é comportamento não previsto é o equivalente à receita perdida. Ela está falando aqui, obviamente, das empresas, né, das grandes empresas, dizendo que cada vez mais elas avançam para prever o comportamento. E eu me permito aqui a parafrasear a autora para dizer que o comportamento não previsto é o equivalente a voto perdido, né? Então, o que eu quero dizer com isso é que existe um incentivo muito grande para que as campanhas cada vez mais se utilizem dos dados pessoais. É claro que a gente não tem como prever onde vai parar as eleições, né? Cada eleição é uma novidade, mas certamente existe um incentivo muito grande, já que a campanha é uma concorrência para ganhar a eleição, né? E a gente sabe que muitas vezes nessa concorrência as táticas não são, as estratégias não são as mais não necessariamente vão ser as mais adequadas, mas se recorre a tudo que é possível nesse contexto. Então, existe sim um incentivo, né, para que esse poder dos dados ele seja utilizado para ganhar a eleição, né, para prever os votos, para poder influenciar os eleitores no processo eleitoral. E mais uma vez, eu insisto, né, não quero dizer que isso é ruim, é importante. A propaganda personalizada, ela traz ela aproxima o candidato, né, do seu eleitor. A informação é parte essencial da democracia, mas é claro que esse processo ele deve ser realizado com transparência e observados determinados limites, né? E aí, essa minha primeira parte aqui, eu sei que eu já passei bastante, já passei um pouco do tempo, mas o que eu queria acentuar é que há um forte vínculo entre proteção de dados pessoais e democracia, né, e existe uma dimensão política, então, dos direitos à proteção dos dados pessoais, e aí que entra, então, a LGPD e as eleições, né? Então, talvez a primeira pergunta aqui é quanto a isso, né? É um cenário de incerteza jurídica, né? Sim, existe uma defasagem da legislação eleitoral, né? A legislação eleitoral ela é bem casuística, né? Enfim, tivemos problemas com disparo em massa, e aí sai aquela regulamentação do disparo em massa, né? Ainda tem ainda dispositivos que falam em e-mails, né, spam, que às vezes não é assim o grande problema das eleições, mas é a legislação que nós temos, né? E de fato a eleição de 2022 vai ser a primeira com a LGPD em pleno vigor e a NPD instalada, né? Eu acredito assim que já houve assim um certo avanço, né? Justamente por causa das resoluções do TSE, as resoluções do TSE vêm sendo alteradas, né, constantemente, trazendo ali dentro do possível, né, o que é possível atualizar, e também o guia, né? Eu acho que o guia ele partiu dessa premissa de fornecer orientações para a gente de tratamento, sabendo que há uma certa incerteza, que há uma dificuldade. Então a estratégia inicial não foi, olha, vamos sancionar a todos, não. A estratégia inicial foi uma estratégia de orientar, né? De justamente essa parceria com o TSE ela foi muito importante para a gente da NPD, porque como eu falei, a gente não tem como entender de tudo, né? Então, um dia a gente está discutindo a entrega dos dados na farmácia, outro dia no órgão público, e a legislação eleitoral, obviamente, ela é muito específica,
e eu até brincava lá, enquanto a gente fazia o guia, dizia assim, pelo menos aqui a gente está tranquilo, porque com certeza a gente não vai falar nada, nenhuma besteira de direito eleitoral, porque nós estamos aqui com o pessoal do TSE, obviamente, estava ali filtrando qualquer absurdo que a gente tivesse escrito ali com impacto sobre a legislação eleitoral, né? Então, isso ajuda bastante. Então, acho que foi uma parceria muito, muito produtiva, assim, algo que, ao meu ver, é um passo importante assim, para dar segurança jurídica e para essa interpretação sistemática e harmônica entre a legislação eleitoral e a LGPD, essa ponte aí que o Diogo falava. Eu acho que também uma premissa é o equilíbrio. Né? O Diogo falava em flexibilidade, né? Eu acho que esse equilíbrio segue na mesma linha, que é garantir a proteção de dados, a privacidade, a lisura do processo eleitoral, sem obstruir a comunicação entre candidato e cidadão, né? Candidatas e cidadãos e cidadãs, necessário ao processo democrático. Tá? E aí eu vou destacar só alguns pontos para poder fechar. Tá? São 3 pontos e rapidamente, então. Bom, então a primeira coisa que também levantou muita dúvida foi em relação às competências da NPD e do TSE, né? Porque, de fato, o mesmo fato pode gerar repercussões em esferas jurídicas diferentes. Né? Se levantou, a NPD vai interferir na eleição, e aí tem a questão da independência da NPD, e eu acho que o guia ele traz já uma orientação bem clara de qual que é a linha que vai ser seguida. Né? Ou pelo menos ele permite ali acalmar um pouco os ânimos e afastar eventuais assim visões mais precipitadas ou tensas assim sobre qual que seria o papel da NPD. Em eleições, a gente sabe que a eleição é sempre um pouco emotivo, né, e difícil, um cenário complexo, né, e é natural, então, que haja essa incerteza sobre a atuação da NPD. Bom, pela LGPD, né, a NPD é o órgão central de interpretação da lei, mas a própria LGPD diz que a NPD tem que atuar em coordenação e articulação com outros órgãos e entidades públicas, que é justamente o caso do TSE. E o guia ele traz ali 3 diretrizes importantes. Né? Primeiro, a exigência de mínima intervenção, né? Entendida essa no contexto eleitoral como a menor interferência possível no debate democrático, isso também está na resolução do TSE, evitando a imposição de restrições que afetem a igualdade de oportunidades no processo eleitoral. É lógico que a gente precisa entender, né, a especificidade do processo eleitoral, né? Precisa entender que qualquer interferência no processo eleitoral ela pode gerar, né, uma desigualdade, né, pode gerar um descompasso ali que pode afetar o resultado do processo eleitoral, e por isso é necessário, então, uma atuação também de forma proporcional aos riscos envolvidos em um determinado caso. Né? Tem um problema pequeno, isso a gente não vai gerar, claro, uma sanção gigantesca. Né? Essa proporcionalidade está prevista na lei, isso também é muito importante. Né? E outra coisa aqui é a visão de longo prazo. Né? A gente não pode focar, né, pelo menos do ponto de vista da NPD, claro que tem questões imediatas que precisam ser resolvidas, e, a meu ver, a maior parte delas vão ser resolvidas pela Justiça Eleitoral, né, com questão de propaganda, né, mas do foco da NPD, a meu ver, ele deve ser mais para o longo prazo, né, assim, tentando enxergar além ali do casuísmo, dos casos concretos, mas pegando todas essas informações para que a gente possa ter um ganho ali, não só para essa, mas para as futuras eleições também. Né? E a última diretriz aqui é que a NPD, está dito lá no guia também, não possui competência, que é uma certa obviedade, tá, pessoal? Mas é importante ser dita nesse contexto. Mas a NPD não possui competência para atuar em matérias submetidas à competência exclusiva da Justiça Eleitoral, entre elas, né, o controle judicial da propaganda eleitoral, isso é um princípio aí do direito eleitoral. Então, é claro que, a princípio, a NPD não vai ali determinar que derrube um site ou determinada propaganda, avaliar se aquela propaganda observa ou não a legislação eleitoral, porque isso é competência exclusiva da legislação eleitoral. Bom, a questão da finalidade aqui, que acho que já foi falado, né? Até o exemplo que a Patrícia traz, é um exemplo claro de que a finalidade foi que o dado foi coletado para um fim e está sendo utilizado para uma outra finalidade que não é compatível. Né? Isso está dito tanto no guia quanto na resolução do TSE, já com essa alteração de 2021. Isso é interessante também, se vocês fizerem esse exercício, vocês vão ver que tem algumas parágrafos, assim, inclusive, do guia que estão mais ou menos incorporados na última resolução do TSE. Né? Isso, acredito eu, né? Não estava lá do TSE para saber, mas acredito eu que como foram mais ou menos, esses 2 processos ocorreram de forma concomitante, né? Então, uma parte das discussões que foi feita entre NPD e TSE foi resvalar tanto no guia como também na última resolução. Né? Então, o caso ali do Santinho e da consulta claramente é algo que não é admitido, porque é um uso para uma finalidade distinta da que justificou, distinta não, no caso não só distinta, mas incompatível, a meu ver,
com a utilização que foi feita posteriormente, né? A questão dos direitos também, que eu acho que o Henrique mencionou logo no começo, né? Que é a questão de obrigação de disponibilizar o titular, isso também está no guia e está na resolução, na alteração recente da resolução do TSE. Aqui a questão de transparência, né? Informação referente ao tratamento, um canal de comunicação acessível, né? Que pode ser a recomendação de que ele seja utilizado no mesmo ambiente, né? Inclusive nas mensagens eletrônicas. A própria mensagem ela já prevê ali um mecanismo de solicitação, de descadastramento e de eliminação de dados pessoais. É necessário, sim, avançar nesse ponto para disponibilizar ao titular a possibilidade de se descadastrar e também revogar o seu consentimento, se opor ao tratamento. Eu não quero receber essa propaganda. Isso é algo que me parece que é muito importante e deveria ser um ponto de atenção, né? Eu fecho aqui trazendo esse desafio, né, que acho que é disseminar a cultura da proteção de dados, né? Será que os partidos estão prontos para atuar em conformidade com a LGPD? Eu acho que o foco não pode ser somente nessa eleição. É claro que tem uma série de questões, né, para essa eleição, mas a gente tem que olhar também, pelo menos do ponto de vista da NPD, assim, como órgão regulador, né, para frente também, né, no longo prazo, tentar acompanhar essa campanha que é a primeira, já pensando também na próxima. E essa ideia de regular de forma equilibrada, né, para evitar problemas, como eu falei, para evitar impactos negativos nas campanhas, né? É isso, acho que eu passei um pouquinho aqui. Peço desculpa, mas o assunto é grande e eu fico à disposição também para falar sobre qualquer outro assunto aí que vocês queiram e para contribuir com a discussão. Então, obrigado. Muito bom, muito bom. Não tem nem por que ser desculpável. Ficou muito bom a explicação. Eu vou tentar aqui, enquanto eu pedi para a Jéssica ir compilando as perguntas do chat, a Patrícia foi respondendo algumas, mas eu queria fazer uma junção rápida de duas falas que foram trazidas aqui. O Diogo, no momento inicial, acho que no segundo eixo, que ele falou, olha, acho que a gente precisaria equilibrar, trazer uma revisitação desse tema, porque há a possibilidade de não se aplicar a legislação, enfim, a gente pode ter uma cassação, uma pergunta, né? Uma cassação recorrente. Aí você, no seu último slide, Lucas, falou, olha, ratificou, eu preciso tratar de forma equilibrada a aplicação da LGPD nessas eleições. E aí o Diogo, de novo, falou na fala dele, veja, eu tenho duas eleições distintas, uma de aspecto nacional, que tem todo um conjunto distinto para ser tratado, e uma outra muito bairro a bairro, porta a porta, interação, quase que intimista, né, Diogo, que você citou ali numa eleição municipal. Recentemente, a própria NPD publicou o Guia de Tratamento de Dados para Empresas de Pequeno Porte. Será que aí estaria uma ponte para viabilizar essa equalização no tratamento de dados? É uma pergunta que eu faço para ambos aqui. Faz sentido? Vocês acham que isso funcionaria, Diogo, para tentar trabalhar pelo menos com a eleição municipal daqui a 2 anos? E aí, após, o Lucas já pode tomar a palavra e raciocinar conosco também, Lucas, por favor. Legal, Henrique. Bom, primeiro eu queria agradecer ao Lucas, aprendi um monte de coisa e muito legal todo o trabalho que foi produzido pelo guia e que é o trabalho que é produzido diariamente. A gente sabe que não é nada fácil fazer tudo isso. Henrique, eu vou talvez buscar um pouquinho essa ponta, justamente pensando no que você trouxe agora inicialmente. A respeito da grande dificuldade democrática de aplicação. E eu concordo muito com o Lucas que proteção de dados é uma forma de fortalecer a democracia e a gente tentar descobrir um pouco esse eixo. Mas quando a gente olha especificamente para o enforcement ou para punições, especificamente como cassação, a gente está falando de um país extremamente complicado. Só para vocês terem ideia, em 2018, o Pereira e o Fred Alvim fizeram uma pesquisa e concluíram que em torno de 5% dos prefeitos eleitos são cassados pela Justiça Eleitoral. Isso é muita coisa. Se a gente fosse dividir, daria uma cassação de um prefeito a cada 8 dias. Então, semana sim, semana não, a gente teria ali a cassação. Então, a gente está falando de um espaço onde a gente tem muita dificuldade de lidar com o... Não é normal um povo não saber se quem foi eleito vai ficar no cargo. Não é isso que a gente quer. Então, a gente precisa tentar costurar um pouco todo esse conjunto. Henrique, eu sempre eu tenho falado, e eu vi que alguns colegas colocaram questões de fake news, eu tenho trabalhado bastante questões de fake news, tenho
Você te orgulho de ter coordenado o primeiro livro desse tema em eleições e tudo mais. Mas eu sei que o nosso tempo é muito escasso para poder tratar especificamente. Mas no âmbito do combate à fake news, eu tenho defendido que talvez a gente esteja olhando para um ângulo errado, onde a gente olha muito para as campanhas eleitorais, olha muito para as plataformas digitais, mas não olha para os intermediários dos intermediários. Vou tentar explicar um pouco do que eu acho isso. Eu acho que a legislação e de numa tentativa geral, tem olhado para as duas pontas, responsabilizando uma ou outra, e muitas vezes tem deixado todo esses do meio que livre, leve e solto. Vocês devem se lembrar, em 2020, a Patrícia Campos Mello, uma jornalista da Folha de São Paulo, deu uma gugada buscando disparo em massa para a eleição. Retornou diversos links patrocinados. E ela ligou para vários. E todos eles estavam vencendo pacotes de dados, tudo que a lei proíbe. Ela fez a matéria e depois disso foi sumindo um pouquinho os leads, foi subindo um pouquinho os links. Mas eu acho que a gente precisava olhar nesse espaço. Talvez aqui, e aí tentando me inspirar um pouco aí pela apresentação do Lucas, talvez aqui possa ter um ponto-chave meio interessante para a gente poder entender melhor esse procedimento e essas aplicações. Olha, eu realmente acredito que a ideia não é, tipo, não aplica LGPD, desencane dela, não é nada disso. Mas eu acho que a gente vai precisar entender que a gente está lidando com uma coisa diferente. Por exemplo, a propaganda no rádio, na televisão, ela é obrigatória. O único jeito de você não ver é você desligar o rádio ou a televisão. E sempre foi assim, ninguém questionou isso. E tudo bem. Então, no espaço da internet, existem muitas diferenças, tá? Eu inclusive, defendo várias delas. Mas no espaço da internet, quanto mais específico a gente exige o consentimento, talvez, basicamente, quem que vocês acham que vai consentir? Só aquele que no voto já está ganhando, não vai servir de nada propaganda eleitoral na internet. Só aquele que já dificilmente alguém vai falar assim, não, eu quero de todos os players e tal. Acho super legal, mas é difícil. Gente, quantos... quando você tenta legalizar uma base de dados, imagina, 10% vai confirmar, e tudo aquilo que se perdeu. Então, a gente tem uma questão sensível também ali, que é o poder de informação desse conteúdo, de engajamento democrático. E se uma eleição viciada com fraudes e fake news é horrível, imagina uma eleição viciada com fraudes e fake news e apática, sem um povo. Então, é importante a gente entender que a gente não está falando de comprar produto, a gente está falando do que há de mais sagrado no Estado democrático. Então, só para linkar aí e tentar trazer algumas coisas que veio a partir da exposição do Lucas e do seu questionamento, Henrique. Mas, enfim, só para tentar colaborar mesmo. Vou pegar um gancho seu. Claro. Esse foi um dos motivos que justificou, talvez, a Espanha ter sido um dos países que regulamentou, em termos de legislação, de que você não precisaria de consentimento para divulgação de informação eleitoral, né? Por conta de se entender que estaria ali, isso foi colocado em legislação, né? Em lei específica pós-GDPR, né? A Espanha foi um dos países que colocou como sendo praticamente ali como previsão de base legal, que você poderia fazer a divulgação de informação eleitoral dentro de um princípio de direito democrático de disseminação de informação. Então, eles acrescentaram isso, e aí, por ter lei específica que atendesse, entrou dentro dos critérios, inclusive, de cumprimento de obrigações legais, um dever de disseminar a informação para todos, né? Mas não lembro agora de outro caso, se o Henrique ou a Jéssica lembrar, mas de todos os países europeus, a Espanha acabou regulamentando dessa maneira. Não sei se há outro, mas... Eu lembro, Peck, quando a gente estava estudando o tema da autoridade espanhola, quase que gerou uma comoção lá naquele país, porque, olha, isso aí vocês estão legalizando a fake news, vocês estão autorizando a desinformação desenfreada, gerou uma compulsão ali de discussão, mas posta a questão, assim ficou definido.
Deixa eu aproveitar e aí fazer uma costura entre perguntas, Lucas. Eu fiz a pergunta, não deixei você responder. Mas vou somar esse elemento que a Patrícia trouxe de referências do estrangeiro que têm sido utilizadas para implementação, enfim, enriquecimento do entendimento e atuação da NPD. Se você acha que faz sentido trazer também essa experiência espanhola para cá, ou dentro do que vocês estão estudando não está num radar tão próximo para fins de legitimar esse tratamento? Eu não conheço, tá, a Espanha, mas assim, eu acho que avaliar experiências internacionais é sempre positivo, né? A gente tá todo momento fazendo isso, né? Assim, acompanhando, né? Sabe que a autoridade inglesa, por exemplo, fez uma super pesquisa, uma ação de fiscalização mesmo, né? Sobre o caso Cambridge Analytica. Então, isso foi um dos materiais que a gente utilizou, né? Então, é um ponto de análise, sim, que merece atenção, né? Mas, em relação a isso, eu acho, assim, primeiro, assim, em relação à base legada, são aqueles dados coletados anteriormente LGPD, né? O que eu imagino, assim, o que está previsto na lei essas bases não está claro, certo? Vamos ser bem objetivo, não está claro, mas o que diz assim, é preciso que sejam paulatinamente adaptados à LGPD, mais ou menos isso, né? No guia a gente direciona um pouco, né? Mas seguindo mais ou menos a mesma linha de que é preciso adaptar. E o que eu sempre imaginei, quando a gente começou essa discussão sobre a base legada, é o que eu imagino é o seguinte: uma situação grave, né? E aí eu insisto nessa questão da proporcionalidade entre a gravidade da situação e da medida que vai ser adotada, mas numa situação grave, de uma base muito grande, né? Assim, até falando como advogado, eu não recomendaria que uma campanha fosse à justiça e dizer que, com esse argumento, assim, olha, essa base aqui é na LGPD, então eu posso fazer o que eu quiser, né? Eu acho que imagino que ninguém vai seguir por essa linha, e o caminho é se adaptar, reconhecendo sim as especificidades da legislação eleitoral. Isso que o Diogo levanta é muito importante, né? Que a Patrícia também traz, reconhecer a especificidade da importância da propaganda eleitoral, do contato com os eleitores, né? E aí, já pulando para a questão do consentimento, veja que a LGPD ela não diz que tem que ser consentimento em todos os casos, né? Claro, né? Então, você tem ali uma margem grande para tentar utilizar, né, o legítimo interesse, né? Então, você tem, assim, o caminho, me parece que talvez, em muitos casos, vai ser o legítimo interesse, né? Por exemplo, você pode mandar uma mensagem com uma primeira mensagem dizendo ali, né, que está mandando a propaganda, né, mas você tem a possibilidade de se opor àquele tratamento, você pode se descadastrar, né, então tem que procurar ali um meio termo para as situações, e aí tem questões de prazo, né, quanto é que a base foi coletada, se aquele prazo terminou, né, mas o que eu acho que o fato é o seguinte, é fundamental que haja essa adaptação com a LGPD, né, e não necessariamente vai ser pelo consentimento, é preciso avaliar aí cada caso, né, e procurar qual que é o melhor mecanismo, né? E vejam também embora a gente fale aqui da tecnologia, né, da LGPD, a legislação eleitoral ela sempre limitou, né, uma série de questões, né? Então, você tem o telemarketing, ele não é permitido, né? Você não pode ligar para casa de uma pessoa, né? Teve até decisão do STF em relação a isso. Então, é preciso, os limites sempre existiram também, né? Então, eu acho que é possível, sim equilibrar, né? E o foco maior, a meu ver, tem que ser as situações mais graves, né? As situações mais graves, né? Por isso que a gente está falando aqui do caso Cambridge Analytica, a gente está falando dessas situações em que pode haver até no limite, né? Uma ruptura do processo eleitoral ou gerar uma desconfiança no processo. Acho que esse tem que ser o foco principal, e aí, claro, a gente vai vendo as situações específicas, né? Eu acho que é muito interessante que vocês levantaram, né? Acho que o Henrique falou e o Diogo também, né? A eleição municipal é uma eleição completamente diferente, né? Uma eleição que é mais local, e talvez a gente precise ter um outro olhar depois, né? Daqui a 2 anos, sobre essa eleição, ver, né? Se são agentes de pequeno porte ou não, qual que seria ali a situação, né? Mas o caminho é equilíbrio, certo, pessoal? Eu acho que a gente não pode aqui em nenhum momento dizer assim, não, a proteção de dados ela vai inviabilizar o contato da campanha com o eleitor. Isso seria uma interpretação inaceitável, a meu ver, somente se o contato legítimo, né? Veja que uma coisa é o contato legítimo, o contato, né, de campanha, outra coisa é você fazer, né, desinformação, outra coisa é você disparar em massa, né, tentar ganhar o jogo sem respeitar ali, né, as regras que estão postas. Acho que esse tem que ser o nosso foco, né? A gente quer que
que todo mundo possa jogar esse jogo, mas seguindo ali as regras, né, e seguindo ali o que o juiz do jogo está dizendo. Muito bom, muito bom. Eu estou olhando o relógio, estou ficando agoniado aqui, porque o assunto é muito bom e o relógio vai passando, né? A gente não consegue. Eu acho que só tem mais uma pergunta para uma tentativa de resposta que é bastante desafiadora, né? O Marcelo trouxe para a gente aqui no chat as principais barreiras enfrentadas no combate à fake news. São elas, em sua grande maioria, de caráter social? Uma pergunta que ele faz. Eu vou adicionar só um tempero rápido, né? Nessa semana, o deputado Orlando Silva entregou o relatório final do PL. E aí, Diogo, você que talvez seja um dos maiores, se não um dos, ou é o próprio maior nome tratando desse tema, o que você está achando desse movimento de e aí eu vou me apegar à sua fala inicial, aquela instabilidade legislativa que todo momento muda, temos mais uma norma aí. Como você enxerga esse PL? Houve muito posicionamento contrário, especialmente de plataformas, mas na sua leitura, estamos caminhando por um bom caminho ou ainda temos muito que suar nesse enfrentamento de tema? Não, perfeito, Henrique. E também em homenagem aos comentários e perguntas do Marcelo, é muito bom poder falar disso. Eu vou tentar me concentrar para pegar para me ater ao tempo. Olha só, o PL 2630 tem uma longa jornada. Ele começa lá no Senado e ele começa com 2 blocos grandes sobre eleições e criminalização de fake news. Eu pude, na ocasião, participar de algumas audiências públicas e conversar com os 81 senadores a respeito do 2630, ainda que, enfim, digitalmente ou presencialmente. Fiz debates com alguns, o Marcos Duval, por exemplo, do Espírito Santo, a gente fez debates ao vivo e ao vivo e tudo mais. E na aprovação, o PL 2630 foi desidratado, retirando esses 2 grandes blocos de eleições e criminalização, porque não havia consenso, não era possível. E aí, na reunião de líderes, isso acabou acontecendo, passou o 2630. O 2630 chega na Câmara, faz um ciclo de 10 audiências públicas ou mais, eu participei acho que de 2 ou 3, e um GT especial sobre relatoria do deputado Orlando Silva, e começa a discutir diversos itens daquele projeto. Quando o deputado Orlando Silva apresenta o substitutivo, esse substitutivo ele é muito diferente da proposta original. Dizendo que é diferente, estou dizendo que é pior, não é melhor. Ele só é diferente. Há grandes dificuldades a respeito, porque a maioria das audiências públicas versaram sobre a redação do Senado. Então a gente teve bastante audiência pública sobre o PL 2630A, mas não tivemos sobre o PL 2630B. E aí a gente tem uma grande dificuldade. Se olhar os números, parece que nenhuma lei no Brasil foi tão discutida. Mas houve muitas mudanças. Então, se a gente for considerar as mudanças, a gente teve aí, talvez não deve ser discussão. O que foi talvez corrigido e avançado pela habilidade do deputado Orlando Silva em fazer conexões e procurar as pessoas. Eu participei de algumas reuniões do próprio GT, onde recebeu as pessoas no Senado sobre as redações mais modernas, vamos falar assim, né, que trouxe as questões. O PL é um PL enorme para o problema, enorme no sentido de tem 40 artigos, né? E claro que ele tem muita coisa boa, e tem muita coisa que me preocupa, e tem muita coisa que eu acho que, ok, pode colaborar e também não cria um grande prejuízo. Dentre as coisas boas, tem um monte. Mudou a ideia do Conselho Superior, que era um conselho que ia regular as plataformas e tal. A própria seção que se referia à mensageria privada e criptografia. Antes havia uma proposta de rastreamento, isso foi afastado das últimas versões. Isso é um ganho muito grande, considerando criptografia como proteção à privacidade, e não como espaço de crime. Mas a gente tem ainda alguns problemas e alguns problemas graves, como, por exemplo, os que se referem a algumas relações quanto ao próprio tratamento de dados e também a forma do modelo de negócio das plataformas. O que aconteceu com o PL 2630? Ele ficou com o apelido de PL das fake news, continuou com o apelido de PL das fake news, mas ele é uma outra coisa. E não é nem bom nem ruim isso outra coisa, só é outra coisa.
ele é um PL de plataforma. Ele regula as plataformas no Brasil. Ele quer isso. O nome oficial dele lá, liberdade, transparência e tal, reflete muito mais do que esse apelido infeliz que acabou tendo. Eu falo infeliz porque a gente tem 2 dispositivos falando de fake news. Então, assim, não é uma lei de fake news, não é um projeto de lei de fake news. E dali, por ser um projeto de governança e um projeto de mercado, o mercado midiático, talvez alguns cuidados fossem necessários nesse momento. Eu, particularmente, critico demais o dispositivo que exige remuneração de direitos autorais para conteúdo jornalístico que for compartilhado na plataforma. Eu acho, na minha opinião, esse é um dos dispositivos que não ajuda a combater fake news e não ajuda o jornalismo e talvez o pior, ele ajuda a propagar fake news. Eu vou explicar rapidinho por quê, 30 segundos. Estipular remuneração para conteúdo jornalístico parece ser uma ótima, porque ganhar com um trabalho alheio é complicado. Mas o que é conteúdo jornalístico? É o que eu produzo? É o que você produz? É o que a Folha de São Paulo produz? É o que o Alan dos Santos produz? É o quê? Hoje, na última redação, houve uma especificação apenas para empresas jornalísticas com 12 meses de atuação. E as novas? Não recebem? E outra coisa, quem é que vai pagar isso? É a plataforma. A plataforma vai pagar por um conteúdo de terceiro. Então, assim, se não é justo você ganhar dinheiro com conteúdo terceiro, talvez não seja justo você pagar por um conteúdo terceiro. Porque quem publicou aquele conteúdo não foi a plataforma, foi o usuário. Então, a gente acaba vivendo um espaço onde me parece que a solução mais evidente que vai acontecer é banir conteúdo jornalístico das redes sociais. E aí, você criou o feudo dos sonhos para as fake news. E ao invés de combater, a gente vai fortalecê-la, vai dar casa para ela, comida e roupa lavada. Então, eu acho que a gente precisa entender esse processo, que talvez tenha mais por trás disso, no sentido, não no sentido ruim, mas tenha mais para ser discutido. Eu queria perguntar para mim, Diogo, você valoriza o jornalismo? Eu acho maravilhoso. Eu escrevo em jornal já há muitos anos, tenho um orgulho enorme de fazer isso, eu adoro fazer. Respeito muito o jornalismo, mas provavelmente isso daí vai virar muito mais a pá de cal sobre o jornalismo brasileiro, que já passa grandes dificuldades financeiras, do que a grande solução. E aí a gente precisa pensar as coisas por diversos ângulos. Então, fica aqui um comentário, exemplo, desculpa por ter me alongado, mas e agradeço também bastante pela pergunta do Marcelo Milanese e a sua, Henrique. Obrigado, viu? Imagina, Diogo. Eu que agradeço. Você com conhecimento de causa, a Patrícia também participou de uma das séries de audiências públicas do GT, lá sobre a batuta da Bruna, do Rui, do próprio Orlando. Muito legal ouvir, ter essa visão e chama a atenção o fato de você discutir um projeto e no meio do caminho ele se transmudar em outro, né? Pelo menos materialmente falando, não no nome, no nome de batismo, mas gera uma preocupação que isso, enfim, vai à frente a toda aquela discussão, aquele enriquecimento que foi feito cai por terra de certa forma. Lucas, temos 8 minutos, mas eu queria te ouvir com relação a esse ponto também. Procurador da República, enfim, atuando na frente da NPD, enfim, construindo um guia. O que você deixaria de recado, de orientação, se fosse possível, nesse assunto que é extremamente espinhoso, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, voltado para esse ambiente político? Como é que a gente poderia, eu sei que é uma pergunta de $1 milhão, mas eu gostaria de ter as suas percepções com relação a essa forma de enfrentamento, muito em linha com a pergunta do próprio Marcelo aqui. Como a gente resolve esse assunto sob a ótica da NPD? Se é que a gente tem alguma ferramenta hoje para resolvê-lo? Sim, essa é de fato a pergunta, né, de $1 milhão, né? Assim, acho que ninguém tem uma resposta, né, clara quanto a isso, né? E porque de fato é um problema complexo no sentido que envolve vários fatores, né? Então, por exemplo, essa questão da remuneração do jornalismo, né? Que assim, eu vejo com bons olhos, mas eu concordo com todos os pontos que o Diogo levantou, né? Que é um tipo de caso em que o diabo mora nos detalhes, né? Assim, eu acho que em tese, nem abstrato, todo mundo vai concordar de que é preciso pensar de algum modo na remuneração do jornalismo, porque o jornalismo exerce uma função fundamental na democracia e, de fato, houve, se a gente olhar os dados, né, houve uma queda muito grande o que aconteceu, né, sendo bem direto, foi que houve
o jornalismo, ele tinha, as empresas de mídia, eles tinham uma participação X, né, na publicidade, e essa participação ela caiu muito grande, e na verdade houve uma concentração dessa publicidade em novos intermediários, né, no caso, principalmente Google, Facebook, essas empresas, e esse é uma das causas, né, das fake, não a única, claro, mas é uma das causas, porque você antes, quando você anunciava na Folha de São Paulo, você estava financiando ali um jornalismo que segue determinados parâmetros, né? Você estava comprando, vamos dizer assim, né, um público de qualidade, vinculando a sua marca com aquele conteúdo, né? E nas redes sociais o conteúdo ele perde relevância nesse sentido, né? E aí eu não quero dizer que estou fazendo todas as ressalvas aqui, mas claro que um anunciante, ela é uma grande empresa, ela vai anunciar e ela não sabe, inclusive, com qual conteúdo aquela propaganda dela vai se vincular. É claro que ela pode entrar lá e bloquear determinados sites, né? E a gente tem muitos casos que foram acontecendo inclusive empresas grandes, né? Unilever, enfim, que foram, a sua propaganda está aparecendo aqui no vídeo do fulano, né? E aí está aí o Sleep Giants, por exemplo, né? Que basicamente faz isso, né? Ele chama atenção e então tem essa diferença, né? Então veja que se você anunciava na Folha de São Paulo, você tinha ali, sabia que mais ou menos qual que é o perfil daquele jornal, quem é o público daquele jornal, você sabia onde a sua marca estaria sendo exposta. E na internet não, né? Esse controle, ele de algum modo se perde e se ganha em personalização, né, da publicidade. Você escolhe ali o usuário, né? Não necessariamente perde então importância, né, o conteúdo que vai ser exposto. Isso é uma das fontes do problema, né? Não quero dizer que é isso. E por isso que eu imagino que essa questão da remuneração do jornalismo ela entre aí também, né? Mas é claro, isso não é simples de fazer. Eu acho que esse ponto ele mostra bem isso, né? Assim, de como você vai remunerar, né? Tem todos esses pontos eu acho que o Diogo levantou aí que eu concordo, mas esse é de fato um dos pontos, né? E, é claro, tem uma série de outras questões também que podem ser colocadas e de algum modo as plataformas existe uma tendência, a meu ver, que é sair desse modelo, né, das plataformas como inimputáveis, vamos dizer assim, né, só não tem nenhuma responsabilidade pelo conteúdo de terceiro. Esse é o modelo, né, que a gente consagrou, esse é o modelo mundial. E existe uma tendência clara desde as eleições de 2016 nos Estados Unidos, enfim, né, e não só em relação às plataformas de conteúdo, né, redes sociais, mas em outras também, né, se a gente pensar a discussão de Uber ou de aplicativos de coisas com a questão do trabalho também, né, com a questão dos empregados, né? Se você tem responsabilidade com os motoristas do aplicativo, né? Então é empregado, não é? Mas na verdade a discussão por trás olha, você precisa assumir mais responsabilidades, né? No caso da Uber, com os seus colaboradores, né? E no caso das plataformas, você precisa assumir mais responsabilidade com o conteúdo. Essa é a discussão, né? Bom, mas aí você não é editor, né? Eu não sou uma mídia tradicional, tem todo o impacto disso na internet, mas me parece que essa é a tendência. E aí, é claro, mais uma vez, o diabo mora nos detalhes, né? Assim, bom, me parece que é claro que essas plataformas têm que ter uma maior responsabilidade. O modelo da inimputabilidade, ele parece que está se chegando a um limite, né? Está sendo esgotado, e talvez, né, o PL das fake news seja um passo além nisso, eu acho, né? Ele tá trazendo essa, como o Diogo falou, uma regulação das plataformas, né? Isso está sendo discutido na Europa também, né? No GSA, o GMA, né? No fundo, são também propostas para obrigar que essas empresas tenham mais responsabilidades e que o Estado possa regular mais. É claro, né? Eu insisto no ponto inicial aqui que eu estou insistindo, que a questão os detalhes disso, né? A gente precisa ter equilíbrio, precisa atender os diversos interesses, que muitas vezes uma regra bem intencionada ela pode gerar efeitos contrários, né? Como aí acho que o Diogo foi muito feliz aí no ponto que ele colocou, né? Então esse que me parece que é o ponto central aí, né? Como a gente tem que entender as causas do problema, pensar onde que a gente quer chegar e aí ver qual que é o melhor caminho para fazer isso, que é algo certamente muito muito complexo. Boa, muito bom. Eu fico muito feliz de poder ouvi-los aqui. Eu acho que queria agradecê-los. Já passo para você fazer o encerramento como madrinha aqui da reunião, Peck, mas eu queria muito agradecer a fala do Diogo, a fala do Lucas, né? Pessoas como vocês são essenciais para o nosso país.
para fazer o Brasil se inserir de fato no ambiente que a gente precisa estar enquanto Estado, nação, uma população que precisa desse apoio, tá? Meu muito obrigado. Vi que o Diogo já colocou os canais de contato dele. Lucas, por favor, se você puder deixar no chat aí formas de contatar, tirar dúvidas da NPD, enfim, interações, rede social que a gente pode seguir. Meu muito obrigado a todos que acompanharam aqui. Acho que eu vou deixar para você fechar, Peck. Você que é a nossa madrinha, por favor. Bem, obrigada, Henrique, pela gentileza. Eu acho que foi muito produtiva a agenda, né? A gente viu aqui que no chat o pessoal muito interessado no material e no acesso, né, ao que foi tratado. Há uma nítida e legítima preocupação de como proceder, né? Principalmente aqui as entidades, né? Acho que nós mesmos não ainda temos uma jornada de aprendizagem para lidar com esse ano em que temos a LGPD plenamente vigente, com fiscalização e ainda com essa situação, né, de ainda precisarmos liderar campanhas educativas. Né? Eu mesma assumi ali no Conselho Nacional o desafio, né, nomeada pelo presidente Jonatas para cuidar do GT, que foi criado um GT específico em termos de ser a coordenadora desse GT para apoiar, né, no Conselho a campanha nacional, né, como lidar com a campanha educativa para proteção de dados pessoais, quer dizer, fomentar a cultura de proteção de dados, então vai recém-iniciar esse grupo de trabalho ali, junto do Conselho, eu acho que é super importante que tenha sido criado a CGT, né, e vai estar atuando em colaboração com a NPD também, então já deixo aqui essa mensagem, vamos ter isso, mas para Brasil, né, fica essa reflexão, né, de fato, nós estamos aqui intensamente colaborando com essas idas e vindas do PL 2630, das fake news, quer dizer, existe toda uma costura que se faz nessa reta final em aprovação legislativa, é desafiador, né, você juntar todos os interesses dos diversos atores, mas nós estamos muito melhor. Se a gente puder fazer o saldo positivo, o Brasil entra, né, 2022 com um framework legal, né, e um framework institucional das instituições, quando você olha a NPD, quando você olha ter o Conselho, quando você olha o TSE, como ele está se preparando, e a própria presidência agora do tribunal, e esse conjunto todo regulatório vigente, muito pronto para conduzir, né, esse desafio que nós temos agora. E aí vamos ver entre essas eleições e as próximas, os resultados, as lições aprendidas, fazer um PDCA, melhoria. Um dos pontos positivos que eu vi da legislação de fake news, que eu acho importante, que já é algo muito previsto nas leis mais modernas europeias, é você prever a obsolescência da legislação e dizer num artigo específico que você tem que revisar a lei em 5 anos. Isso, Diogo e Lucas, né, eu acho muito bom. A gente está começando a ter uma legislação brasileira, ou seja, nosso legislador está começando a trazer essas melhores práticas. Você prevê a autorregulação regulada. Então, esse tipo de previsão de artigos nas nossas leis, né, que cria esse regime dinâmico, porque nós vivemos uma sociedade completamente em transformação digital, que faz com que a gente precise construir um formato em que as leis acompanhem essa mudança social que é muito rápida, né? Então, e que fortaleça as instituições, que fortaleça a atuação da NPD, que fortaleça a atuação aqui do Tribunal Superior Eleitoral, fortaleça a atuação no caso, quando o assunto envolve concorrencial, que é o CAD, tá? Esses convênios, essa articulação. E talvez o que a gente mais precisa é realizar as campanhas educativas de fato. Aí eu vou botar esse chapéu lá, né, do assunto do GT, né, e vou fechar com isso, né, e que as entidades... Isso também é uma coisa importante. O próprio projeto da fake news previu que multas relacionadas às fake news têm que converter para o Ministério da Educação e fomentar as campanhas educativas de combate à fake news. Já fez um direcionamento específico com relação à necessidade de reverter o valor das multas em campanha educativa. Então, acho que a gente está conseguindo começar a construir uma maturidade relacionada a esse desenho
de framework legal e de ecossistema socioeconômico jurídico. Então, olho com bons olhos. Estamos melhor, acredito, para esse ano e provavelmente vamos ficar ainda melhor testando esse ferramental e como isso tudo vai funcionar, provavelmente ainda para próximas eleições, porque muita coisa não vai dar tempo ainda, a gente está recém esquentando e arrumando a engrenagem, né? Mas acho que isso. daqui um ano a gente volta para falar aqui de novo. Exatamente, Tá o pós-eleições. Vamos Exato. fazer o pós, tá ótimo. Valeu. Obrigada, Muito obrigado a desejo todos. um bom dia a todos. Bom tá? dia. Muito Tchau, bem, obrigada. Boas, Tchau, obrigado. Obrigadão, tchau, até a Obrigada, próxima. Obrigada, Tchau, Lucas. tchau.